Defina o que é ESG. Bom, muito obrigado aí pela apresentação e obrigado às pessoas aí que estão nos assistindo e nos acompanhando também. O ESG, né, de uma forma mais simplista de dizer, né, é um conjunto de 3 pilares, né, de princípios que as empresas e as organizações, de um modo geral, elas precisam passar a se preocupar para que elas tenham uma posição de mercado ou que mantenham uma posição de mercado. Os consumidores, o mercado chama de stakeholders, aqueles que são as partes interessadas ali na atuação da empresa, que não necessariamente seja cliente ou fornecedor ou funcionário, mas pode ser um vizinho da empresa também, ele é uma parte interessada na atuação da empresa. Eles estão muito atentos a empresas que tenham esse tipo de cuidado, né? E o que consiste isso? Então, se a gente fosse traduzir, né, para o português, seria ASG, né, que seria de ambiental, social e governança. Então, o pilar do ambiental, ele tem a ver com a empresa identificar o impacto negativo que ela causa ao meio ambiente, né, e não importa o ramo de atividade. Se alguém falar, mas eu tenho um escritório, fica que nem nós temos um escritório. Nós não produzimos embalagem que gera resíduo, nós não temos, né, problema de contaminação de solo com produto químico, nem nada disso. Mas nós temos uma movimentação de pessoas que gera emissão de gás carbônico, que contribui para as mudanças climáticas, e isso é um efeito negativo, né, que a nossa atividade gera ao meio ambiente. Então, as empresas precisam começar a mapear esse efeito negativo que a atividade dela gera. O lucro que ela gera, historicamente, sempre ficou para os sócios das empresas, e o prejuízo, né, que ela gera para o meio ambiente é dividido por toda a coletividade. E o poder público fica responsável por coordenar o trabalho aí de proteção e recuperação ambiental e cobrando das pessoas, né, de toda a sociedade, os tributos sobre esses serviços. Então, as empresas precisam agora começar a perceber esse impacto, né, e criar planos de ação para a redução desse impacto, e aquilo que não for possível reduzir, ela tem que criar uma maneira de compensar, né? Então, ela tem que usar a estrutura, né, do meio ambiente, os recursos naturais, mas deixá-lo de uma forma positiva e não uma forma exploratória. Na parte social, não tem nada a ver com ajudar a entidade carente, né? Tem muita empresa que divulga relatório de ESG falando, a gente investe num time de futebol de periferia, né? A gente coloca dentista para fazer trabalho de campanha em bairro carente. Isso não tem nada a ver com ESG. Não é assistencialismo, né? Jamais. Então, eu fico bastante incomodado quando eu vejo até grandes empresas mostrando o seu relatório de ESG e falando de assistência social, né? De responsabilidade social. Não é ESG, né? É importante? E a empresa deve sim se ocupar com isso, mas do ponto de vista do ESG, o S, ele tem a ver com o funcionamento interno da empresa. Então, como que a empresa olha para questões que são características da nossa sociedade, né, da população. Então, por exemplo, nós temos no Brasil 52% de mulheres, né? Como que é a representatividade das mulheres dentro da empresa? Elas são 52% também das pessoas dentro da empresa? E nos cargos de liderança, quantos por cento são ocupados por mulheres? Então, a empresa tem que passar a observar esses fenômenos, né, que normalmente as mulheres não ocupam majoritariamente os cargos de liderança. A gente pode ver isso nas representações até do poder público, né? No governo federal nós tivemos até hoje uma única presidente mulher, né? No Congresso Nacional também é baixíssima a representatividade. Existem leis que obrigam a quantidade de mulheres para se candidatar, né? Que não é de 52%, né? Então isso já reflete também uma defasagem aí de mulheres ocupando espaços importantes. Então as empresas precisam começar a olhar para essa situação e criar meios de favorecer as mulheres para que elas possam ter igualdade de condições
né, na hora de competir por uma vaga de liderança dentro da empresa. Então, na parte do S, esse é um dos muitos itens, né, que as empresas precisam observar dentro do ESG, mas tem a ver com da porteira para dentro, né? Então, é o intramuros da empresa, como é que a parte social, de diversidade sexual, a questão de raça, gênero, né, como é que isso é trabalhado dentro da empresa, a cultura da gestão da empresa em relação a isso. Alex, se me permite, em relação à questão social, isso também é uma forma de prevenir eventual ação trabalhista, né? A empresa tem uma postura muito mais proativa em relação ao trabalhador, ao colaborador, né? E isso faz com que não tenha muitos mais atritos entre empregado e empregador e que essa relação seja cada vez mais solidificada e fortificada. E isso tem um reflexo a longo prazo muito grande. Por quê? O investimento nessa base social, nessas políticas que o Alex falou, faz com que, a longo prazo, ocorra uma economia no campo das reclamações trabalhistas, né? Então, o fortalecimento da relação do empregador com o empregado faz com que, futuramente, haja menor número de leads. E isso faz com que a empresa economize eventual gasto nesse sentido. Então, eu acho muito legal o conceito do ESG, porque ele extrapola a questão ambiental, né? As pessoas que são leigas, elas tendem a pensar que não, é só meio ambiente, ou essa questão que o Alex falou do fazer assistencialismo e tal, e vai muito além disso. Abre portas para a gente discutir várias ações que a empresa pode ter em relação tanto ao meio ambiente quanto à questão social e à governança também. Com certeza. Eu acho que se pudesse traduzir o ESG em uma palavra, eu diria que o ESG é sinônimo de estabilidade, né? Então, como o Thiago disse aqui, você respeitando os seus colaboradores, então a gente sai daquela ideia que tinha no começo do século passado de explorar o capital humano, né? Explorar a mão de obra, né? Até se falava da mais-valia, que o movimento sindical aconteceu aí para tentar equalizar a relação, né, dos empregados com os empregadores, porque havia nitidamente uma postura de exploração da mão de obra. E hoje, principalmente essa nova geração que está acessando o mercado de trabalho agora, elas não são suscetíveis a essa conduta. Se você não criar um ambiente atrativo, né, e desafiador para essa geração, para que elas se sintam motivadas a trabalhar dentro dessa empresa, elas vão embora, né? Com a maior facilidade do mundo, elas deixam a empresa no menor sinal de incompatibilidade com aquilo que ela tem de conceitos e de princípios. E essa geração tem muito mais afinada essa questão da parte ambiental, essa questão de responsabilidade com as pessoas, de respeito, né? Então, a parte de bullying, por exemplo, né? Nós, na minha geração, né, nossa geração, a gente tinha diversas situações na escola que hoje é classificado como bullying, que era tratado de uma maneira muito mais simples, né, e mais natural, e não tinha esse reflexo pesado que tem hoje, né, do ponto de vista psicológico até. Um comentário numa rede social que deprecia uma determinada pessoa pode ter uma repercussão de milhares ou milhões de interações de pessoas, e que a pessoa lesada ali, ela fica com medo de andar na rua. Exato. Inclusive, né? Repercussão jurídica. Né? Exatamente. Então, essa questão é uma questão extremamente necessária para manutenção da empresa no mercado, né? Então, não é uma questão de moda e que vamos fazer isso porque está na moda. Não, a pessoa tem que ter essa consciência de que esses princípios eles vieram para ficar. Faz parte da evolução do pensamento da sociedade e do aculturamento da nossa sociedade também, né? E você citou a questão social, você citou a questão de meio ambiente e faltou a questão da conformidade com as regras legais. Isso, para mim, é extremamente sensível, até porque no nosso escritório a gente tem um perfil de clientes que reluta muito
nessa formalidade. Queria que você falasse um pouquinho. A parte, né, o G da governança é a base do ESG. Né? Então, apesar do ESG começar pelo ambiental, mas na verdade a empresa tem que se preocupar em primeiro lugar com a base que é a governança. Então, qual é a estrutura, né, de conduta, de regras que a empresa vai estabelecer para que seus representantes, né, que cada colaborador da empresa, ele representa aquela empresa em algum modo. Então, qual é a conduta que se espera, né, dessas pessoas dentro da atividade da empresa? Então, uma relação ética, né, de respeito às normas, à conformidade com questões legais, né, as normas trabalhistas, tributárias, até mesmo de concorrência, né, de concorrência desleal, né, de exploração de fornecedor. Né? Nós temos inúmeros casos de grandes corporações que têm uma conduta predatória com os seus fornecedores. Então, essa postura, não importa só fazer a regra trabalhista e a regra tributária e ter uma conduta ali dentro de empresas que atuam com o ambiente regulado, né? Por exemplo, mercado financeiro, vou atender as normas aqui do Banco Central, mas eu exploro o meu fornecedor. Né? Então, tem exemplos, por exemplo, que no início dos anos 2000, as empresas recebiam com 28 dias, né, do fornecimento, falaram, eu entrego hoje para você, com 28, não dava um mês, o dinheiro estava entrando na conta da empresa fornecedora. E com o passar do tempo, esse prazo foi se alongando, então de 28 passou para 30, para 35, para 40, 45, 60 dias, 120 dias. E tem empresa hoje, né, uma grande fabricante de bebidas aqui no Brasil, ela tem o hábito de pagar com 180 dias o seu fornecedor. Né? Então, a grande maioria das empresas do Brasil, elas não possuem caixa para bancar 180 dias de operação para receber lá depois. E aí, a cereja do bolo é o quê? Eles aumentaram o prazo para 180 dias, só que aí eles vêm com uma nova situação que é para tosquear o carneiro 2 vezes. Né? Eu já exploro ele no preço, que eu pago menos do que deveria por aquele produto. Também. E aí eu faço esse prazo e aí eu vendo uma solução para ele. Falo, olha... você tem para receber daqui 180 dias, mas se você quiser, eu antecipo o pagamento para agora, cobrando uma taxa de X% ao mês para antecipar esse pagamento. Aí ele vende com uma vantagem ainda. Ele fala, o banco ia te cobrar uma taxa maior, eu cobro uma taxa menor do que o banco e antecipo para você. Ele falou, mas ora, bolas, se ele pagava anos atrás com 28 dias, ele que me criou a dificuldade para vender a facilidade. Só que a facilidade gera benefício para o grande e não para o fornecedor. Então, esse tipo de conduta não tem nada a ver com o ESG. E o ESG vem justamente para equilibrar essa relação e resolver esses problemas de exploração. Por quê? No Brasil, a maior parte das empresas são empresas de pequeno porte. Então, essas empresas que não conseguem minimamente custear, né, as despesas da sua atividade. Então, muitas dessas empresas não conseguem pagar os impostos, não conseguem recolher os encargos trabalhistas corretamente, e elas criam um rombo por conta de financiamento. Fala, está faltando dinheiro aqui, ela vai lá e pega um capital de giro num banco, pega um pouco mais no outro banco, ela vai criando uma bola de neve de endividamento. E chega o ponto que ela quebra. E o grande empresário, ele simplesmente substitui essa empresa por outra, só que isso gerou um ônus social, porque quantos funcionários ali ficaram sem receber o salário do mês, a rescisão trabalhista, quantos ficaram sem receber o fundo de garantia, o INSS não foi depositado, vai prejudicar aquela pessoa na hora da aposentadoria. E isso é um resultado da política predatória de relação com fornecedores de muitas grandes empresas que existem no Brasil. Então, as empresas que passam a se ocupar, né, e preocupar com a observância desses 3 pilares, elas estão gerando uma estabilidade sistêmica, inclusive. Não só a estabilidade dentro da sua própria estrutura, mas elas estão contribuindo para uma estabilidade sistêmica. E
isso gera valor. Então, o mercado financeiro tem percebido que esse movimento gera valor e ele tem iniciado esse propósito também, né?